Paz do Senhor, igreja, bom dia. Podem estar se assentando, ficando à vontade. Glória a Deus, como é maravilhoso virmos à casa do Senhor, né? E desde o início, nós já vemos o Senhor, Ele manifestando o teu poder, manifestando aquilo que realmente Ele quer fazer em nossas vidas. E é de uma maneira palpável que a gente vê que o Senhor, Ele está aqui. Vocês podem sentir a presença de Deus? Vivemos em dias difíceis, né? O pastor, ele trouxe, né, uma palavra semana passada sobre as pressões. Todos nós passamos por pressões diariamente. Todos nós passamos por dificuldades. Grandes são as pressões, grandes são as dificuldades e as lutas que nós passamos diariamente. E algo que é interessante, que desde a oração no início, o Senhor, a irmã, a diaconisa Carol, que estava orando, em dado momento ali, ela compartilhou algo que trouxe paz no meu coração, porque todos nós sabemos que quando não é só o pastor, o presbítero, mas qualquer pessoa que está diante de alguém e vai compartilhar a palavra de Deus, é com muito temor que a gente está diante de vocês e quer compartilhar não aquilo que nós pensamos, não aquilo que nós achamos, mas o desejo do nosso coração é compartilhar de fato aquilo que o Senhor quer fazer. Porque eu não sei qual é a sua dificuldade, né? O pastor não sabe, o presbítero não sabe, mas o Espírito Santo, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é aquele que sonda, aquele que esquadrinha os nossos corações. E Ele conhece qual é a nossa dificuldade, qual é a luta que nós estamos passando, e Ele é o único que pode fazer, né? Nós declaramos que Ele é poderoso, o quão grande Ele é. O Criador dos céus e da terra, Ele é o único que pode intervir em nossas lutas, nos nossos medos, nas nossas dificuldades, não é verdade? E algo que é interessante, hoje nós estamos celebrando, né, celebramos a Santa Ceia, e o presbítero Tiago trouxe ali o versículo que fala que nós precisamos celebrar até que o Senhor venha. Quantos aqui anseiam pela volta de Cristo? Amém? Porque a palavra do Senhor fala em Apocalipse que ali já não haverá mais dor, não haverá mais pranto, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Só que algo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu queria estar compartilhando com os irmãos, ali em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3. A partir do versículo 3, diz assim: Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e pediram: Dize-nos quando ocorrerá estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou: Cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: Eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações, por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos
falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade ou iniquidade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o reino habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará ao fim. Pulando para o versículo 36, também continua dizendo: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, Jesus, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que aconteceram ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo e casando-se e oferecendo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas nem notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez eu gostaria só de estar orando. Gostaria que vocês estivessem orando comigo em cima dessa palavra. Pai, nós te louvamos e queremos te agradecer por essa palavra. Declaramos hoje, ó Deus, o quanto tu és poderoso, o quão realmente é maravilhoso estar na tua presença. E o Senhor é santo e maravilhoso, Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha, Deus amado, tomar a direção daquilo que o Senhor deseja falar conosco. Não sabemos, ó Pai amado, muitas das vezes aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos impede, mas sabemos, Senhor Jesus, que se estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. E que essa palavra que o Senhor vai compartilhar conosco, a começar de mim, Senhor, que o Senhor venha trazer discernimento e que o Senhor venha trazer transformação em nossas vidas, não para a nossa glória, mas para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Eu não sei os irmãos, mas por muitos e muitos anos essa passagem é conhecida, desde os nossos bisavós, os nossos avós fala, né? Jesus está voltando, Jesus está voltando, e algo que eu fiquei meditando muito nessa semana, e é o que? É que nós já estamos vivendo nesses dias, não é verdade? Estamos vivendo nesses dias, e a volta de Cristo é iminente, né? Muitas das vezes a gente não tem acesso, por mais que temos a internet, mas o que está acontecendo ao redor da terra, tudo está se cumprindo. Guerras, rumores de guerras, né? Nação contra nação, reino contra reino. Quantas guerras ultimamente têm acontecido, né? Continua dizendo, fomes e terremotos em vários lugares. O que aconteceu no primeiro dia do ano? Foi um dos... A gente já está aqui mais de 20 anos, né? Tem pessoas que estão aqui 30 anos. Foi um dos mais assustadores, não foi? Não é verdade? Foi um dos que trouxe mais medo. Ainda mais no primeiro dia do ano, assusta mais ainda, não é verdade? O que mais? Muitos serão condenados à morte. Sabemos que em vários países, muitos e muitos homens e mulheres de Deus, crianças também, têm sido perseguidos e têm morrido por amor a Cristo. Isso já está acontecendo. Surgirão muitos falsos mestres, falsos profetas. Por se multiplicar o amor de muitos, muitos se esfriará. Isso está acontecendo claramente. Só que algo que eu tenho sentido no meu coração muito forte, eu queria compartilhar com os irmãos e encorajar, é que na verdade quando nós vemos isso na palavra, porque aqui Jesus, os discípulos chegaram diante de Jesus e eles pediram sinais. Jesus entregou os sinais, mas ele sabia como que era o coração deles, né? E aí depois ele segue dizendo ali nos versículos seguintes, né? Que no capítulo seguinte fala ali das virgens, né? Que precisamos ali estar na presença de Deus, cultivando, né? A nossa fé. Depois fala dos talentos. Deus, ele mostrou que ele veio como homem, ele virá uma segunda vez e tem esses sinais, mas os sinais dos final dos tempos não é para a gente ter medo. Não precisamos ter medo. O que nós precisamos ter medo é de estar distante da presença de Deus. Porque diante de tudo que acontece,
a pior coisa é se nós não estivermos na presença de Deus, aonde realmente o amor dele nos preenche, o amor dele realmente satisfaz o nosso coração, que a palavra de Deus fala o quê? Que o amor lança fora todo. Então, precisamos entender que quando Jesus entregou essa palavra para os discípulos, e hoje nós somos a continuidade dos discípulos, não é verdade? Então nós precisamos entender que quando Jesus falou isso, não era para trazer temor, medo ali no coração deles, mas é para que nós entendesse, né, que precisaríamos estar vigilantes, mas que Ele estaria conosco. Em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, ali fala também sobre isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui é que está o perigo. Precisamos amar mais a Deus do que as coisas dessa terra. O que vai trazer no nosso coração medo por causa das notícias que nós vemos? Porque se você entra nas redes sociais, se você liga ali o jornal, só mostra a notícia ruim, não é verdade? E a gente, nós como cristão, nós desde o início a gente vemos, Jesus ele veio e morreu, e ele morreu para quê? Para que nós tivéssemos a vida eterna. Então existe uma morada que foi preparada para mim, para você, e Deus deseja que nós venhamos alcançar. Porque ali em Mateus também fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E por que Deus permite? O pastor explanou de uma maneira muito clara. Por que Deus permite que venham as lutas, venham as tribulações, venham as dificuldades em nossas vidas? Lá em Romanos 5, nós não vamos ler, mas ali em Romanos 5, capítulo 5, do versículo 3 e 4, Paulo, que passou por tantas lutas, tantas tribulações, tantas dificuldades, ele fala: nos gloriamos nas tribulações. Ele se alegrava porque ele entendia que tinha um propósito, né, passar pelas dificuldades. Por quê? Quando passamos pela tribulação, o que isso vai produzir em nós? Produz a perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado, a confiança, ou em outras versões, esperança. Então, quando nós estamos diante de desafios, quando estamos com Golias, né? Às vezes estamos diante de coisas que nós falamos: isso aqui não dá para mim, é impossível, é difícil. Mas aquilo ali não é para nos paralisar. Quando nós vemos as notícias de guerra, principalmente eu acho que o que mais temos às vezes medo aqui no Japão é a parte da economia, a instabilidade financeira. Quando vemos isso, a gente não tem que se preocupar. Nós precisamos entender que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e Ele é o maior interessado em trazer a paz, em trazer a segurança no nosso coração. Agora a grande questão é: aonde está a minha confiança? Por mais que vivemos nesses tempos difíceis, né? O que mais me chamou a atenção aqui é tempos difíceis, né? A primeira coisa. Só que nós precisamos entender aonde está o seu coração. Aonde está o seu coração? É isso que vai fazer a total diferença. A segunda coisa que eu vejo que é importante, diante dessa sentença que Jesus falou que Ele vai voltar, Ele nos mostrou os sinais para estarmos vigilantes. A segunda coisa são as distrações. E para a gente ter cuidado com as distrações, isso não é como um passe de mágicas, não vai vir assim, um irmão vai vir orar por você e você já vai de uma vez assim reto naquilo que Deus vai cumprir na sua vida e você vai conseguir. Não é um passe de mágica. Sabemos que como cristão precisamos vigiar, precisamos orar e precisamos ter um senso de propósito. O presbítero trouxe ali a primeira passagem que ele trouxe, ele falou sobre a videira, né, em João 15. Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos.
que se nós não estivermos ligados, conectados na videira, nós não vamos conseguir fazer o quê? Dar frutos. Dar frutos. E frutos não é somente fazer a obra, frutos é fruto interior. É transformação do nosso caráter também. O desejo do Senhor é tirar todo esse medo, tirar toda essa ansiedade, toda essa preocupação que há no nosso interior e nós entender que existe um porquê Ele enviou o seu Filho que morreu na cruz. Não é somente para que nós viéssemos ser salvos. Não é somente para que quando na segunda vinda Ele venha arrebatar e levar a igreja e nós vamos morar no céu. Existe algo para nós cumprirmos na terra. Só que nas distrações, o que acontece hoje em dia? Eu acredito de todo o meu coração que a maior estratégia que o inimigo, que o diabo ele usa hoje em dia é o entretenimento. Eu digo por mim mesmo, se eu não vigiar, né? Nós vemos o que? Entretenimento, filmes, seriados, redes sociais. É errado fazer isso? Não é errado. O errado é a quantidade de tempo que nós investimos ali. Quantas horas eu como homem eu gasto vendo, às vezes um vale tudo, o futebol, e quanto tempo eu estou investindo de tempo com os meus filhos em casa, quanto tempo eu estou dando atenção para minha esposa. Isso é o que faz diferença, né? E principalmente também quanto tempo eu tenho dedicado para conhecer ao Senhor e entender o que Ele tem para mim e para a minha vida. Então a gente precisa entender que o entretenimento não é pecado, mas o excesso. Eu costumo dizer o ditado de um irmão nosso da igreja, ele criou um provérbio há anos atrás que marcou meu coração. Tudo que é demais é muito. Tudo que é demais é muito. E realmente, tudo que é demais é muito. Não pode. E esse muito é muito prejudicial para nós. E quantas pessoas não fazem essa declaração? Nossa, já passou 2 meses, já entramos no 3º mês. Aí quando você vai ver, já está no mês 9, no mês 11, mês 12, já acabou 2024. Não parece que cada ano que passa, os dias estão se encurtando, os anos estão se encurtando? Não é verdade? E o porquê que será que acontece isso? Eu acredito, no fundo do meu coração, é que muitas das vezes a gente não tem esse senso de propósito. Jesus, ele mostrou tudo isso, que um dia ele vai vir nos buscar, mas para que não só nós sejamos salvos, mas para que também, e lá no final do versículo nós lemos que até que esse evangelho seja pregado a todos. E como que vai ser pregado a todos? Ele vai usar a minha vida e vai usar cada um de vocês, vai usar os nossos filhos. Então cabe a nós entender que nós fazemos parte disso. E outra coisa que é importante também, às vezes, quando nós estivermos ali diante do Senhor no tribunal, onde vai ter o julgamento final, às vezes você pode pensar, eu só vou receber o meu galardão pela quantidade de almas que eu salvei. Eu gostaria de compartilhar o que eu sinto no meu coração de fato com relação a isso. Eu acredito de todo o meu coração que se você participa de uma célula, se você vem à igreja, se você movimenta uma cadeira, se você varre um chão, qualquer coisa que você faz, se você ajuda a lhe levar uma cesta básica, qualquer coisa que você faz para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, você vai fazer parte daquilo que o pastor ou o evangelista que prega para milhões vai fazer parte. Não é simplesmente aquele que teve o contato direto. O que a palavra de Deus fala? Um é o que planta e vem outros que rega, e é o Espírito Santo que dá o crescimento, né? Então, tudo aquilo que nós fizermos, nós precisamos entender que Deus realmente ele vai recompensar. O problema é se eu achar que a minha vida cristã simplesmente é vir à igreja e não entender o meu propósito. A gente precisa entender que o propósito, entender e buscar esse propósito é o que vai fazer muita diferença. Outra coisa que traz distrações
Provérbios 11:4. É o que? Ali fala: as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina. Isso aqui não quer dizer que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos ter uma poupança, né? Precisamos sim ter uma poupança, só que em Jeremias 17:5 também fala: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema é quando nós, como homem ou como mulher também, nós depositamos a nossa confiança e a nossa força simplesmente na sua capacidade física ou na sua inteligência de desenvolver um trabalho, e não entende que quem dá a saúde, quem te dá a inteligência, quem que te dá o fôlego de vida para você ir trabalhar é o Senhor. Então, quando e eu já passei por isso, eu já compartilhei algumas vezes na igreja, teve momentos por má administração e por falta de fé, eu estava com algumas dívidas e não estava conseguindo resolver, e eu achava que eu tinha que faltar na célula, faltar no sábado na igreja e faltar no domingo e trabalhar. E parece que quanto mais eu trabalhava, mais as contas aumentavam. Eu falei, peraí, não tem sentido, está estranho isso, está errado. Até que o Espírito Santo me trouxe o discernimento. O importante não é o tanto que está entrando, o importante é o que sai. E como que eu vou aprender a administrar? É fazer isso daqui, né? Não confiar. Maldito homem confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O problema é quando nós apartamos o nosso coração do Senhor e achamos que nós conseguimos administrar as nossas vidas. Isso não vai dar certo. A primeira advertência que Jesus faz ali, e é o que mais a gente vê na mídia, né, no YouTube, a gente vê isso muito claro. Mateus 24, versículo 4 fala: cuidado para que ninguém vos seduza. Fala dos falsos profetas, né? Eles desencaminharão a muitos. Em Jeremias 23, esse versículo eu gostaria de estar lendo. Jeremias 23. Jeremias, ele foi um profeta muito usado por Deus. Ele começou o seu ministério em 626 anos antes de Jesus vir, né, e trazer essa sentença dos falsos profetas. E hoje, se você fizer o cálculo, dá mais ou menos 2.700 anos, a gente vê com clareza cada vez mais se multiplicando os falsos profetas. E até aqui, vocês concordam comigo que estamos vivendo nesses dias, amém? Estamos vivendo nos últimos dias. E olha o que o profeta Jeremias disse ali no capítulo 23, do versículo 1 ao 4. Ai dos pastores, né? Ai dos líderes que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, exclama Yahvé. Portanto, assim declara o Eterno de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu pessoalmente, olha que interessante que o profeta diz aqui, inspirado pelo Senhor. Eu pessoalmente reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir essas minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todas serão arrebanhadas, assevera o Senhor, né? E nós vemos isso muito claro. Quantas e quantas pessoas, às vezes, não é 100% que sai da igreja, às vezes por causa de falsas doutrinas ou falsos ensinamentos, porque sabemos que nem todos os mestres, os pastores e líderes, eles começam errado. Muitos começam bem e às vezes por não vigiar na intimidade, por não cuidar da família, acaba se perdendo e se distraindo no meio do caminho, e acontece isso. Só que o que mais me chama a atenção nessa passagem é que Jesus, sendo nosso mestre, sendo o bom pastor,
Ele é o maior ele é o que tem maior preocupação e zelo pela igreja, porque a palavra de Deus fala o quê? Que ele vai buscar uma igreja sem mancha, sem ruga e sem mácula. Então é ele que vai mover céus e terra para fazer com que as ovelhas, ou seja, nós, venhamos nos últimos dias, né, esse remanescente, entrar num lugar aonde nós vamos frutificar e ser bem cuidado. Então isso é muito importante, precisamos tomar cuidado da onde nós estamos se alimentando. Muitas pregações às vezes, né, hoje com acesso à internet ali no YouTube, muitos ensinamentos não são a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado e entender que o bom pastor, o Senhor, ele está de olho, o Senhor sabe qual é a minha e qual é a sua necessidade, e muitas das vezes, até nós estudando a palavra de Deus, muitas das vezes nós não entendemos algumas coisas, mas precisamos entender. Senhor, eu quero compreender. Precisamos orar e pedir para o Senhor nesse sentido. Eu quero estar no seu caminho, e não basta somente orar, ler a palavra, mas precisamos entender que nós temos um propósito e uma missão. Terceira coisa que me chamou a atenção é que fala ali que o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Fala bem claro que de muitos, não de todos, não é? O amor de muitos e não de todos. Então nós precisamos entender o quê? O que ele está querendo dizer aqui? Por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Só que nós vemos que não é somente pelo pecado, não é somente por isso que as pessoas se afastam. Uma coisa que Deus ele falou muito forte no meu coração, está lá em Efésios 2, do 8 ao 10. Se nós entendermos isso vai nos ajudar a permanecer firme naquilo que o Senhor deseja fazer em nossas vidas. Porquanto, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Para que andássemos nela, fala em outras passagens. Glória a Deus, né? Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos salvou, nos dá a salvação ali na cruz pela fé, amém? Só que ele deixa bem claro, não é porque você faz uma caridade, não é porque você ajuda e tem um coração generoso e faz o bem para as pessoas, é que você vai ser salvo. É pela fé em Jesus, em fé naquilo que ele fez na cruz, e também seguir a paz com todos e a santificação. A palavra de Deus fala, é buscar entrar nesse processo de santificação, e nesse processo entra o que está no versículo 10. Somos criação de Deus, realizadas em Cristo, para vivermos em boas obras, e ele já preparou essas boas obras para mim, ele já preparou essas boas obras para você, e não só isso. A palavra de Deus fala também que é Deus que coloca no nosso coração o querer e o efetuar. Então aquilo que eu e você temos que fazer, o Espírito Santo vai capacitar nós a ficarmos firmes até o fim, até que Jesus venha, para que nós venhamos realmente cumprir com a nossa missão. Outro cuidado que nós precisamos ter, está lá em Apocalipse capítulo 2. Jesus ele sempre elogia, né, aqui as igrejas, e
e traz repreensões. A igreja de Éfeso aqui, a palavra que ele trouxe para a igreja de Éfeso, diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém? Acreditamos que aquilo que o Senhor entregou ali para João é algo profético também para a igreja nos dias de hoje. Aqui eles tinham ali o empenho, eles tinham um zelo de estar fazendo a obra de Deus, de estar cooperando, de estar colaborando com aquilo que o Senhor queria fazer, procurava seguir a palavra fielmente. Porém, o que é mais importante para Deus? Precisamos sim fazer a obra, e isso vai fazer com que a gente venha crescer, com que a gente venha amadurecer, e vai nos levar a experiências maiores de intimidade com Deus. Só que o cuidado que a gente precisa tomar nessa caminhada é o amor. O amor não pode se esfriar. Precisamos tomar muito cuidado, e vai acontecer muita coisa na nossa caminhada. Às vezes, alguma intriga com o irmão, às vezes, já aconteceu, irmãos. O simples fato de você não dar uma paz para o irmão, às vezes porque você está distraído, aí o irmão se magoa e já vira a cara e não quer. Quantas coisas acontecem, né? E acaba que, ou que o pastor ou algum líder não dá paz, ou não faz uma visita, mas nós precisamos entender: estamos aqui para servir a missão apoio, ou estamos aqui em busca de Jesus? É Jesus, e a nossa igreja prega isso. Precisamos olhar para Jesus, precisamos buscar o Senhor, porque é Ele quem realmente vai transformar as nossas vidas. Amém? É Ele quem tem o poder de trazer essa transformação. A igreja é o canal e o instrumento que vai nos conduzir a esse lugar. Em Efésios capítulo 5, fala algo muito importante. Já estamos quase finalizando. Diz ali, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 8: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável a Deus. Olha que interessante o que Paulo está nos ensinando aqui. Precisamos caminhar como os filhos da luz, mas precisamos andar em bondade, justiça, verdade, aprendendo a discernir qual é a vontade de Deus. Não adianta você querer fazer isso, aquilo outro, quando muitas das vezes o propósito real que Deus quer fazer, você não faz. Precisamos buscar esse discernimento, a clareza do Senhor, para que o Senhor venha nos colocar no caminho correto. Continuando ali no 11: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas, mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua pessoa. Em outras versões fala que te iluminará. Existem áreas na nossa vida, né? Está falando aqui sobre pecado, sobre obras infrutíferas. Existem coisas na nossa vida que nós nem sabemos que é pecado. E
ou através do meditar na palavra todos os dias, como o pastor tem encorajado o ano, né, desde o começo do ano, a importância de você meditar, a importância de você estar ali dedicando, honrando ao Senhor, vai fazer com que essas coisas que estão escondidas lá no nosso interior venham à tona através da luz da palavra, e Deus ele vai nos iluminar para que nós venhamos prosseguir caminhando para o nosso propósito. E ali no 15 continua dizendo, Paulo diz assim: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade de Deus. Amém? Então, é muito importante. Vivemos em dias maus, e aqui fala em outras versões, né? Nós precisamos viver remindo o tempo, entendendo que o Senhor Jesus está voltando, e cada vez mais de uma maneira intensa a gente percebe isso. E se a gente deixar a nossa vida entrar no automático, eu preciso acordar de manhã, eu preciso ir trabalhar porque eu preciso trazer o meu sustento para casa, volto, dou uma atenção para minha família, como, durmo, vou na igreja, e não entender que eu preciso cumprir com o propósito, e você colocar metas, chega no final do ano, você fala, aí você para analisar, conversando com a sua esposa, o que realmente eu fiz, que colaborou e que me encaminhou para o propósito que o Senhor tem na minha vida. Amém? E outra coisa que a gente precisa entender é que esse amor, a gente precisa entender, esse amor por Deus jamais pode se esfriar. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade. Muitas das vezes você vai às vezes se magoar com pessoas, com líderes. Que nem eu estou aqui na frente, eu já falo de antemão para vocês. Eu tenho certeza que um dia eu vou estar pisando na bola, vou estar magoando algum de vocês. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Todos nós somos imperfeitos. E a gente precisa entender. Eu sempre costumo dizer para os irmãos, né, e amigos, a gente sempre precisa olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Às vezes você é maltratado, ou às vezes você é ignorado por alguma coisa, ou você passa por alguma coisa com algum familiar ou amigo, mas você não tem ideia do que aquela pessoa está passando. Às vezes você está lá reclamando, chorando diante de Deus por causa do seu problema, sendo que a pessoa, e muitos estão passando por coisas muito piores. Quando a gente olha a história de Jó, ele ficou lá um tempão. Na maioria do livro ele está lá se lamentando, reclamando com Deus ali. E quando ele foi orar pelos amigos, foi que a sorte dele mudou. Então, uma dica, um encorajamento que eu deixo para vocês. Se você está passando por alguma luta, uma dificuldade, e aqui Paulo fala no 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Às vezes você está na correria do dia a dia, Deus dá a oportunidade para você, vai lá para essa pessoa, leva uma cesta básica para ela, ou vai lá, essa pessoa está com depressão, vai lá simplesmente e entrega, e conversa, dá uma atenção para ela. Só o fato de você fazer isso vai fazer com que aquilo que você está passando, os problemas que você está enfrentando, venha solucionar, sendo que às vezes a gente se fecha no mundinho, se fecha, e eu sei que eu preciso orar, eu preciso clamar, a Bíblia ensina isso. Só que se você focar só no problema, aquilo acaba se tornando o quê? Uma idolatria, não é verdade? Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. E diante disso, que entendemos da palavra de Deus, temos vivido esses dias difíceis. Sabemos que somos uma família e somos um corpo.
todos nós somos membros e fazemos parte desse corpo. E quando Jesus entregou essa passagem para os discípulos, falando ali do final dos últimos tempos, o que mais me chamou a atenção é que esse amor, o amor de muitos, se esfriaria. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei o que você tem passado, e que você não ficasse pensando no seu problema, que você não ficasse pensando nas suas lutas que você tem passado, mas que você, assim como foi entoado os louvores hoje, né? O quão poderoso é, o quão grandioso é, o quão grande é o nosso Deus, e muitas das vezes nós não temos um entendimento do poder e da grandeza que o Senhor tem. Foi Ele que criou os céus, a terra, foi Ele que criou as estrelas, foi Ele que te formou. Desde antes do ventre da sua mãe, o Senhor já tinha separado e escolhido cada um de nós. Só que o que faz a diferença é que nós precisamos entender: Jesus está voltando, não devemos ter medo, precisamos ansiar e clamar: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então eu queria fazer um convite a vocês, irmãos. Se você tem passado, se você tem entendido que temos vivido nesses dias maus, e que você precisa de uma profundidade maior, que você precisa realmente entender qual é o propósito, qual é o chamado, eu queria convidar você, num passo de fé, num ato profético, que você viesse aqui na frente, para os obreiros e líderes estar orando, nós juntos buscarmos a presença do Senhor, nesse final agora. A palavra de Deus fala em Jeremias 8,17: eu amo todos os que me amam, e quem me busca, me encontra. O Senhor, Ele ama a vida de cada um de nós. Só que o que vai fazer a diferença é a nossa decisão. Eu já estou confortado, eu já estou bem espiritualmente, ou eu entendo que eu posso entrar num lugar mais profundo em Deus? Se você entende que aquilo que você está passando, você não consegue sozinho, se você entende que aquilo que você tem entregado para o Senhor ainda não é o suficiente, e você quer se render mais, se você quer buscar mais a presença de Deus, eu creio que o Senhor deseja tocar de uma maneira poderosa na sua vida nessa manhã. Então vem aqui na frente, vem aqui à frente, e vamos juntos buscar a presença do Senhor. Amém?